Matemática, medida de temperatura. São muitas as situações do dia a dia nas quais utilizamos a medida da grandeza temperatura. Veja algumas. Será que ele está com febre? Nesse primeiro quadrinho. Qual é a previsão para a medida da temperatura de hoje? Estão as três crianças falando da temperatura em relação ao ambiente, aqui em relação à febre do corpo, E a terceira, a torta deve ser assada a qual medida de temperatura? Então a temperatura para assar essa torta. No Brasil, para medir a temperatura usamos como unidade a medida de graus Celsius. O instrumento que usamos para medir a temperatura é o termômetro. Temos aqui a imagem do termômetro digital para medir a temperatura corporal. No caso ele está medindo aqui 37,0. Saiba mais. Consideramos que uma pessoa está com febre quando a medida da temperatura dela é maior do que 37 graus. Questão número 1, pesquisa. Responda as questões referentes à medida de temperatura. No item D, pesquise para obter a resposta. Letra A. No geral, as medidas de temperaturas são mais altas no verão ou no inverno, em relação à temperatura do ambiente. Lógico que vai ser no verão, Letra B. Quando uma medida de temperatura passa de 12 graus para 21 graus, dizemos que ela subiu ou baixou. Quantos graus Celsius? Subiu, de 12 para 21. Então ele subiu 9 graus. Então 21 tira 12 igual a 9. Letra C. No Brasil, as medidas de temperatura registradas na região Nordeste geralmente são mais altas ou mais baixas do que na região Sul, que são mais altas. Eu acho que na região Nordeste aqui é mais elevada, devido à proximidade da linha do Equador, os raios do Sol que incidem de forma perpendicular. E letra D. Qual é a medida de temperatura na qual a água passa do estado líquido para o estado sólido? 0 graus. Podemos constatar gelo, no estado sólido, a água que vai solidificar, que se transforma em gelo, a 0 graus. Questão 2. Veja nesse gráfico as medidas de temperaturas mínima e máxima registradas em uma cidade em cada dia de uma semana. Temperaturas na semana. Medida de temperatura, temos aqui domingo. Aqui a mínima, que é esse a cor azul, e a máxima, cor verde. Então a mínima, domingo, ficou abaixo de 10, e a máxima 16. Aí temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Podemos ver que o maior gráfico foi aqui na quarta-feira, aqui em relação à temperatura, E a mínima, que aqui foi 18, 18 graus, E a mínima, que é essa cor azul, foi na quinta-feira, que foi 6 graus. Vamos ver os questionamentos. Qual foi a menor medida de temperatura registrada nessa semana e em qual dia da semana? Podemos ver aqui, o menor gráfico, a menor coluna azul está na quinta-feira, quinta-feira, e corresponde a 6 graus, 6 graus, quinta-feira. Letra B. Em qual foi a maior medida de temperatura registrada nessa semana? E em qual dia da semana? A maior temperatura temos aqui na quarta-feira, a linha está coincidindo com 18 graus, e corresponde a 18 graus na quarta-feira. A letra C.
em qual dia dessa semana a medida da temperatura máxima foi 14 graus. Vamos ver aqui o número 14. 14 graus, vamos seguir aqui na linha. 14 graus. Olha esse gráfico aqui, né? Essa coluna. Foi na sexta-feira, né? Então, sexta-feira, né, foi igual a 14 graus. Qual foi a medida da temperatura mínima registrada no domingo? Domingo ficou entre o 8 e o 9, então esse corresponde ao 9, né? 9 graus. Letra E, qual foi a diferença entre as medidas das temperaturas máxima e mínima registrada na segunda-feira? Vamos ver aqui o gráfico na segunda-feira. 12 e 8. Então, 12 tira 8 igual a 4. Vamos ver aqui no cálculo. Olha só, 4 graus. 12 tira 8 igual a 4. E letra F. Qual foi a medida de temperatura máxima registrada com maior frequência nessa semana? Quantas vezes ela foi registrada e em quais dias da semana? Vamos analisar lá que ele correspondeu a 16, né? Vamos ver lá 16 graus. Podemos ver que teve a máxima 16 no domingo, 16 na terça, 16 na quinta, né? Que mais? Domingo, terça e quinta. Conferindo. Domingo, terça e quinta. Positivo. A questão 3, para finalizar, né? Pesquisa. Atividade oral ou em grupo, né? Descubra e depois converse com os colegas sobre as seguintes questões. O que é o processo chamado aquecimento global, né? É muito falado em aquecimento global em relação a que aumenta a temperatura, né? É o aumento da medida de temperatura, né, a média, que está acontecendo ao longo de tempo no nosso planeta. Então podemos presenciar esse aquecimento global, né, turma. No horário da tarde, né, se percebe que a temperatura é mais elevada, né, comparada a anos e anos anteriormente, né? Essa cicla, né, prolongada às vezes que acontece, né? E letra B, que fatores estão sendo responsáveis por ele, né? Causa e cite as duas, né? Ele quem? Aquecimento global, né? Então é o desmatamento, né? Corte das árvores, né? Esse desmatamento desordenado, a emissão de poluentes pelas indústrias e pelos veículos. Aqui citou 3, né? Mas principalmente o desmatamento e essa emissão de gases, né, para a atmosfera em relação aos poluentes dos veículos. Portanto, atividade concluída de matemática, né?